Olá, tudo bem? Meu nome é Gederson Freitas, especialista em segurança da informação e cibersegurança com experiência de mais de 16 anos nessas áreas. E de segunda a sexta-feira eu trago aqui no YouTube, no meu quadro Notícias do Mundo de Segurança da Informação, notícias divulgadas nos mais diversos portais da internet sobre esses temas. Então, se você quer se manter atualizado, simplesmente gosta dos temas ou quer ajustar a sua estratégia com base no que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanhe notícias como essas. Farmacêutica EMS confirma a ocorrência de incidente, alguns destaques da guerra entre Rússia e Ucrânia, e Ucrânia revela plano para destruir dados em servidores. E eu começo com essa notícia, e infelizmente hoje as notícias não são as melhores. A empresa farmacêutica brasileira EMS, cuja sede e principal fábrica estão em Hortolândia, São Paulo, fez na manhã de ontem, 24 de fevereiro, um comunicado ao mercado confirmando a ocorrência de um incidente cibernético em sua rede. Os primeiros rumores sobre um possível incidente na EMS surgiram na noite de quarta-feira, dia 23 de fevereiro, nas redes sociais. A empresa foi fundada há mais de 57 anos e pertence ao Grupo NC, um dos maiores conglomerados brasileiros. A empresa ocupa a liderança no segmento de genéricos desde 2013 e está entre os maiores laboratórios em preferência prescritiva no Brasil. Em 2018, um incêndio destruiu parte da fábrica da EMS em Hortolândia. Bom, a matéria não deixa muito claro exatamente o incidente ou os impactos relacionados ao incidente. De qualquer forma, fica aqui o desejo de que a situação de normalidade seja restabelecida o mais rápido possível. E bem, pessoal, a gente vem comentando nos últimos dias sobre a possibilidade, digamos assim, de que alguns eventos cibernéticos, alguns conflitos, alguns interesses, algumas situações acabassem incorrendo em coisas até mais graves, como uma guerra, como uma ação entre países, e isso de fato se materializou. E hoje vários destaques aqui, eu trouxe obviamente só a manchete de alguns deles, falam muito sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, me desculpem. E claro, a gente já vinha falando sobre isso, sobre uma série de desconfortos, espionagem e outras situações que envolviam esses dois países. Então, vou trazer aqui alguns resumos, alguns destaques, algumas frases sobre cada uma dessas matérias, mas esse é o assunto que infelizmente traz muita preocupação. Na noite do dia 23 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin iniciou operações militares contra a Ucrânia, encerrando com um conflito meses de ameaças, tensões e trocas de farpas com o país vizinho e o restante do mundo ocidental. Os ataques que agora envolvem tropas e bombardeios são uma continuidade bem real e violenta de uma cyberguerra que já acontece pelo menos desde 2014. Há anos, esforços de desinformação, ataques à infraestrutura e operações envolvendo o roubo de dados e a busca por materiais sigilosos estão no centro de uma ofensiva online voltada para desestabilizar o governo e as organizações públicas e privadas da Ucrânia. Na última semana, antes da escalada dos conflitos, o país já havia denunciado o que chamou de guerra híbrida, com robôs agindo nas redes sociais, falsas denúncias de bomba em locais de grande circulação e golpes direto contra serviços digitais. Firmas de segurança virtual detectaram o ataque de um novo malware apagador de dados na Ucrânia, no meio do aumento de tensões que culminou na invasão do país pela Rússia na madrugada desta quinta, dia 24 de fevereiro. O ataque foi detectado na manhã da quarta-feira, após sites governamentais da Ucrânia terem ficado inacessíveis. As firmas de segurança ESET e Symantec, então, ao avaliarem o incidente, detectaram malware e o batizaram temporariamente de Hermetic Wiper. A ESET publicou em seu perfil oficial no Twitter uma análise da ameaça. Segundo a firma de segurança, o vírus infectou milhares de dispositivos conectados à rede de internet ucraniana durante a quarta-feira.
O governo dos Estados Unidos está em alerta máximo quanto à possibilidade de ataques cibernéticos em suas redes realizados pela Rússia, após a aplicação de novas sanções no país por consequência da invasão da Ucrânia iniciada na madrugada desta quinta-feira. Segundo informações de um alerta, já havia sido emitido pelo FBI na última terça-feira, dia 22 de fevereiro, direcionado a empresas e governos locais espalhados pelos Estados Unidos. No comunicado, era solicitado que essas instituições ficassem atentas quanto a possíveis ataques ransomware originados da Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a opção de executar diferentes ataques virtuais de larga escala na nação russa, com o objetivo de atrapalhar ou mesmo paralisar as operações militares que estão afetando o território ucraniano. As informações publicadas pelo portal NBC News e obtidas através de conversa com funcionários do governo dos Estados Unidos indicam que as autoridades de inteligência e especialistas virtuais estadunidenses estão propondo que o país utilize suas armas cibernéticas em escalas nunca antes vistas para frear o conflito na Europa. Causar falhas no acesso à internet no país inteiro, desligar a rede elétrica, controlar o sistema ferroviário, possivelmente causando desastres. Isso tudo os Estados Unidos podem fazer à distância por meio de um cyberataque contra a Rússia. O presidente Joe Biden acaba de ser informado por seus assessores. 2 oficiais da inteligência fizeram a revelação anonimamente à rede de TV americana NBC. Os ataques, se realizados, seriam algo inédito em sua escala na história dos Estados Unidos. E a ideia, segundo essas fontes, é realizá-las independente de a Rússia realizar ou não ataques a ela própria. O plano não é uma retaliação, mas uma iniciativa americana, um cyberataque preventivo. Percebam a gravidade da situação, né, com países tendo, a partir, obviamente, de seus interesses, abrindo a oportunidade de causar dano e prejuízo e afetando muitas pessoas, né, que na grande maioria das vezes não tem nada a ver com esses conflitos, não tem nada a ver com tudo isso, toda essa barbaridade que está acontecendo. Então, é de fato a possibilidade de uma das matérias chamou de guerra híbrida, não é mesmo? Que começou no mundo virtual, hoje se estendeu para o mundo real e pode trazer um impacto muito grande nos dois sentidos, tanto no real quanto no virtual, e no virtual trazendo impacto no mundo real. É extremamente preocupante. Nos resta aqui torcer, rezar, enfim, para que essa situação realmente não se complique ainda mais. E veja essa notícia, é óbvio, está ligado a essas matérias que eu relacionei, né, anteriormente, mas também pode nos ajudar em algumas reflexões. O que situações extremas, o que incidentes extremos podem exigir ou sugerir seja feito como resposta a esses incidentes. Ucrânia revela plano para destruir dados em servidores. As autoridades ucranianas estão se preparando para o cenário de destruição de dados em servidores e transferência de informações confidenciais de Kiev. Isso será feito no caso de uma invasão da Rússia à capital. A afirmação foi feita pelo vice-presidente do Serviço de Estado para Comunicações Especiais e Proteção da Informação da Ucrânia, Viktor Zora. Capturar as redes de computadores ucranianas intactas daria a Moscou não apenas documentos valiosos, mas também informações detalhadas sobre a população, sob seu controle, disse o funcionário. Mesmo que a Rússia assuma o controle das agências governamentais, o lado ucraniano pode se mudar para novos lugares, salvar dados, excluir dados e impedir a captura de todos esses dados. O governo ucraniano começou a centralizar seus sistemas de computador em 2014, disse Zora. Segundo ele, essa medida dificultou a invasão de computadores, onde são armazenados documentos secretos, dados detalhados sobre a população e de onde estão fornecidos serviços como pagamentos de pensões. No caso de uma invasão, as equipes cibernéticas ucranianas receberão ordens para desativar o acesso a essas contas, acrescentou Zora. Além disso, as autoridades ucranianas desenvolveram planos para desligar os sistemas centrais em Kiev e transferir cópias dos dados para posições de backup.
Os planos de contingência de segurança cibernética da Ucrânia destacam como a natureza mutável da guerra no século XXI criou novos riscos para os governos sitiados, mas também novas oportunidades para garantir sua sobrevivência. Percebem, olhando sobre dois âmbitos, primeiro, como é importante levar a sério incidentes ou a possibilidade de eventos extremamente preocupantes e que podem muitas vezes exigir algumas ações drásticas, como essa que o governo da Ucrânia se mostrou estar preparado para enfrentar. Mas o que isso pode significar ou pode ajudar no âmbito corporativo as empresas a definir suas estratégias? Pois bem, ainda estamos vivenciando uma pandemia e lá no seu início, muitas empresas tiveram que mudar radicalmente a forma de trabalho, né, passando a adotar o regime de trabalho remoto, tendo que publicar muitas dos seus serviços, não estando preparado para virar 100% do seu ambiente ou disponibilizar acesso para 100% dos seus colaboradores. Algumas empresas estavam preparadas para isso. E eu presenciei e sei de empresas que tinham um plano de contingência para pandemia. O que muitos podiam, né? Não mais, né? Mas podiam achar um certo zelo, uma exacerbação, né? Dos planos, tratar com algo extremamente hipotético. Na verdade, se mostra como a empresa leva a sério as empresas podem levar a sério esses eventos e se preparar adequadamente para elas. É o que o governo ucraniano está mostrando com isso. Um outro ponto que eu acho que muito importante salientar, é que apesar de toda essa catástrofe, né, de todo esse assunto preocupante e de tantas vidas estarem em jogo, percebam o que é levar a sério os dados e as informações, né, dos seus habitantes, né, da sua população, né, daquilo que lhe compete. Então o governo assume que sim, tem muitas informações sensíveis, né, da sua população, mas trata isso de maneira adequada, leva isso a sério, com controles adequados de proteção à privacidade, inclusive com ações, né, com planos para destruir, se assim for necessário, e se recriar isso em uma outra localidade. Acho que isso deve servir de exemplo para que a gente perceba os dados que são realmente relevantes e se a gente está levando a sério, né, a privacidade, a proteção desses dados, tanto para a continuidade do negócio quanto para a proteção dos titulares, né, desses dados. E claro, né, no que diz respeito à construção de planos de resposta a incidentes ou ainda de recuperação de desastre, o quanto as empresas têm levado a sério todas as oportunidades que existem, né, e de fato prezar não só pela perpetuidade do negócio, mas também por todo o ecossistema, não é verdade? Então tudo isso é extremamente importante e é uma lição muito bacana que essa matéria nos traz. Não sei sinceramente, né, se é o caso de questionar se gostaram ou não das matérias. São matérias hoje com teores negativos de certa forma, mas com muito aprendizado. Com muita coisa que a gente pode levar em consideração para ajustar nossas estratégias, ajustar o foco, né, da área de segurança ou o foco das empresas para estarem preparadas para eventos importantes, né? Tanta coisa acontecendo, muitos ataques e agora essa guerra híbrida, não é mesmo? Então, lições importantes. Eu espero sinceramente que tenha, de certa forma, clarificado, ajudado, sensibilizado para aquilo é importante. E sim, se isso aconteceu, então curta, salve, compartilhe esse post, marque uma pessoa ou pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, porque é dessa forma que a gente pode fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar mensagens ou comentários. Eu vou ler, na medida do possível sanar as dúvidas e aprimorar o conteúdo para que ele tenha cada vez mais relevância. Combinado? Ótimo dia a todos, ótimo final de semana e até a próxima.